Fala pessoal, boa noite, engenheiro planejamento na área, mais o ICCcast, galera. E você deve estar se perguntando o que é o ICCcast? O que é, Parmegiano? Fala pra mim aí. ICCcast, pessoal, é um canal do Sindiflix para você, síndico, entender melhor a engenharia predial no formato mais leve. Nós abordamos sempre 3 temas. A parte de engenharia, né? Nessa engenharia a gente fala sobre normas, sobre procedimentos, a parte de tecnologia, né? De cada um com a sua especialidade. Falamos da parte legal, a parte jurídica, com uma doutora, com uma advogada, e também vai a parte de comunicação, também com uma doutora, uma advogada. Como se comunicar, nota de esclarecimento, falar com a mídia. Isso com base de um vídeo de casos, de causos. Casos reais. Casos reais, exatamente. Então, dito isso, vamos para os nossos apoiadores. Sindiflix. Sindiflix aí é uma plataforma que veio, na verdade, para revolucionar esse meio condominial, trazendo para vocês uma rede de relacionamentos e também uma plataforma de educação que traz aí bastante ensinamento para quem quer atuar como síndico ou como gestor de forma geral. Inclusive, temos nossos professores aqui. Pavuc Engenharia é uma empresa de engenharia voltada para laudos, pareceres referente a elevadores. Você tem dúvida, tem medo, está desconfiado? A Pavuc Engenharia te assessora e te dá ajuda, trazendo segurança, economia e clareza, galera. Fidelis Engenharia Consultiva. Uma empresa voltada para engenharia predial, onde você pode ter, num único contrato, vários engenheiros, eletricista, civil, mecânica, entre outros, que podem ajudar você a reduzir os seus custos no condomínio. Top, galera. Top. E, pessoal, esse ICCcast está no canal do Sindiflix, toda quinta-feira às 7 horas da noite, galera. É isso aí, tá? E os convidados, eu sou engenheiro parmegiano, Edson Parmegiano, engenheiro mecânico. Aqui ao meu lado está meu grande amigo, engenheiro Alfredo. Boa noite, pessoal. Sou engenheiro Alfredo, trabalho na área de segurança do trabalho também. Estamos aí para comentar os vídeos que vão passar. Sou a doutora Josi, advogada atuante no escritório Lobão Advogados. Vim trazer um pouquinho aqui de conteúdo jurídico de uma forma leve para vocês. E eu sou o engenheiro Vladimir, trabalho na Fidelis Engenharia Consultiva. Sou engenheiro civil, engenheiro segurança do trabalho também, especialista em estruturas metálicas e atuo também nesse maravilhoso mundo dos síndicos. É isso aí. Então agora vamos para o que interessa para o vídeo. Vamos lá, o que está acontecendo? Bombeiro. Opa, reunião do bombeiro ali? O que é? Tá todo mundo estressado. Desabamento. Desabamento. Esse aí não foi aquele desabamento que aconteceu lá em Olinda recentemente aí? Eita, deixou morto, que triste. Foi numa comunidade, é isso? É um prédio. É um prédio, né? Foi um prédio que, segundo informações, teria sido interditado nos anos 2000 aí, início aí dos anos aí. Não foi aquele que os moradores que teve um problema com falhas estruturais, né? Os moradores saíram do prédio, foram indenizados. Sim. E depois veio uma turma lá, invadiu e tomou conta do... Uma ocupação irregular, né? Num prédio que existia risco estrutural. Sim. Tô vendo ali, ó, explosão. Eu já vejo, pra mim, na minha cabeça, gás. É isso? Então, segundo as informações aí de reportagem, foi um incêndio, né? Pode ter em algum momento ocorrido alguma pequena explosão, a gente não sabe o que tem no interior do prédio, mas a informação da reportagem, né, de algumas emissoras foi que houve um incêndio. Desse incêndio houve um colapsamento, né? Um desabamento parcial inicialmente. Exato. Tem mais imagens, Vladimir, que pode mostrar? Manda rodar? Pede pra rodar? Manda rodar de novo. Pede pra rodar, Thiago. Mantém caminho, vambora.
Então tá ali. Tá lá, ó o escombro. Ali é o resto do teto, é isso ou não? Isso. São os telha, escombros, né? São os escombros do prédio. É o bombeiro chegando. Teve muitas vítimas aí, né? Olinda, né? Cidade maravilhosa. Bacana, né? Bairro, né? Um Bairro, abração é um lá bairro, pro pessoal lá. É. Mas isso aí não teve um caso semelhante aqui em São Paulo há uns 5 anos atrás, ô Alfredo? Você se lembra disso? Paysandu, né? Paysandu, teve um caso. Mas isso era uma comunidade? Como não entendi? Foi invadido, então era um pessoal que Então, ó, com Parmegiano, baixa renda. nos anos 2000, Uhum. houve, nesse mesmo prédio que a gente está vendo aí na programação, né, na imagem, uma desapropriação, né? O pessoal prédio foi interditado. porque existiam problemas estruturais graves que não permitiam as pessoas morar lá. E aí o que foi que aconteceu? O pessoal saiu, foi indenizado, tal, e não promoveram o desabamento naquele momento, Demolição, a né? demolição. O povo invadiu e ficou lá dentro, né? Aí ninguém tirou esse pessoal, até um determinado momento aconteceu um incêndio, colapsar ainda mais a estrutura, dar um dano maior à estrutura e ocorreu esse desabamento aí. O que a gente pode pensar em questão do incêndio, né? Se houve uma ocupação irregular, né? Provavelmente esse prédio não estava tendo o fornecimento de energia elétrica regular pela concessionária. Famoso gato? E poderia estar ocorrendo Puxadinho. alguns gatos, puxadinho, Entendi. né? Então, a gente não sabe, não pode afirmar, mas E aqui em São Paulo, como é que foi possível. isso? em São Paulo foi também a questão de um curto-circuito, né? Segundo informações aí, né? Então, calma aí. Tá falando que um curto-circuito causou desabamento? Não. O curto-circuito, né? Desculpa enrolar a língua. Iniciou o Não, incêndio. desculpa, não. Então. Iniciou o incêndio. Vê se é isso que tem no copo dele, é água mesmo, hein? Iniciou o incêndio. O incêndio, com certeza, já danificou as estruturas que já estavam comprometidas. Comprometeu o concreto, o aço. Porque o concreto ele tende, o calor ele vai, né, se contraindo, né? Aí ele trinca e aí E já estava, como vocês mesmos nos informou, já estava condenado com Já trincas. estava condenado, já. Já existia um risco estrutural grave, né? só pra fazer um adendo aí. Vocês lembram do World Trade Center nos Estados Unidos que caiu lá? Lembro. Sim. Ah, verdade. Bateu um avião, não aconteceu nada. Mas conforme o incêndio foi se propagando, O em um prédio, determinado momento ele... a estrutura do Foi prédio. colapso. Lá de cima foi todo o peso, Exatamente. né? E pode ter ocorrido alguma coisa semelhante com isso aí. Entendi. E quando fala ali, infelizmente, um morto, né? Ele foi talvez. Não dá pra saber se foi incêndio ou foi esmagado. Dá pra. pode ser A várias gente coisas. não tem essa Não, informação, tem essa né? informação. Mas mais importante que tudo isso é a gente falar aqui no nosso programa, para o nosso público, o síndico, por que isso acontece. Independente de ser uma área invadida ou não, alguns condomínios negligenciam com a parte elétrica. E isso provoca incêndio. Inclusive no elevador, tá? Tem o quadro de distribuição, já vi cada quadro de distribuição, quadro de força, né, que alimenta o elevador, que assim, tá um caso... O ninho de Mafagafo. E você sabia também, ô Parmegiano, que muitas vezes, na hora de contratar profissionais para desenvolver uma atividade dentro do prédio, você pode estar provocando um risco elétrico, perda de vidas e até mesmo incêndio? Tem um vídeo sobre isso aí, não tem, Alfredo? Vamos colocar Vídeo. outro vídeo? Vamos colocar. Vamos lá, olha lá, o que tá acontecendo? Ele tá trabalhando, ô Vladimir? Isso, ele foi contratado ali para Ixi. fazer uma... Olha só, ele grudou lá no choque. Olha o outro com o pé tentando dar um chute. Com medo de pegar nele. E ó, ele levar choque não também. consegue, Aí tá não usando a desgruda. escada pra soltar o Tá rapaz. empurrando, ó, tá grudado lá. Morreu. Não Se sabemos, morreu, a gente não sabe sabemos. dizer, mas olha lá, ele tá fazendo a manutenção, talvez ele não seja qualificado, não tenha Nossa. habilidade. Olha lá, ó, Olha a olha, força. Puxou ele, né? Olha O... a força da energia. tá grudado ali, olha. E o outro tentando com Choque, chute, a força do com a choque. escada. sem EPI, né? Sem luvas Então, apropriadas. me parece, né, que ele tá sem Bota, EPI, sem sim, capacete. Ô, Alfredo, explica pra gente agora, isso aí
além, né, do risco à vida que esse profissional passou, né? Se é que a gente pode chamar de profissional, né? Mas, vamos lá, o trabalhador, isso provocaria um incêndio? É possível provocar um incêndio? Pode ser, porque ali fechou um curto-circuito, né? Então, quer dizer, quando você tem um curto-circuito, você vai gerar calor. Uhum. Né? E se você tiver material combustível, dependendo da intensidade desse calor do curto, pode gerar um princípio de incêndio. E se ele não for controlado, tomar outras grandes proporções. E é isso que também pode demandar a necessidade de você ter um controle aos locais onde você Sim, tem painel sim. energizado. Ô Vladimir certeza. e Alfredo, vocês já viram quadros de distribuição de madeira? Sim. E aí? Aí tá alta temperatura. E a madeira aí? É churrasco? Então, esse quadro, esse que fala que é o fundo ali, né? Onde vai Isso. suporta ali a parte do circuito, os painéis. Isso aí tem que ser trocado urgente, Tem né? que ter uma pintura especial? Qual o material Inclusive ali? o bombeiro, via de regra, não emite a VCB quando esse quadro está dessa forma. São alguns quadros antigos, né? Isso já não se faz mais, né, Vladimir? Mas é Isso. comum. Mas comum, comum. existe muita propriedade antiga, né? Imóvel antigo que não atualizou e tal, e está nessa Com situação. madeira. E como você sabe como que tem esses quadros de distribuição, assim, pelo menos um resumo? Não precisa saber. Então, hoje, todos os quadros, eles vêm padronizados. O fundo é metálico, os componentes são parafusados ali, de maneira que tem ainda uma proteção para que a pessoa não toque os circuitos abertos, os fios que ficam expostos. Né? Uma das coisas que é importante a gente relembrar é que o porquê também não é recomendado você ter quadros de madeira. Né? Com o tempo, ele pode apodrecer, ter algum desgaste. Aí você vai lá fazer um desligamento de uma chave, aquele quadro pode cair em cima de você. Então, muitos síndicos, eles falam, mas isso é um gasto que o condomínio não pode ter, porque agora nós não estamos preparados. Síndico, você está negligenciando com a vida do outro. Isso. E se um dia um profissional for fazer uma manutenção e aquele quadro com fundo de madeira cair em cima de você, você pode inclusive responder por isso, não é mesmo, doutora? Sim, pode responder de forma... aí puxa para ele a responsabilidade civil e criminal. Muito sério. Imagina se perde uma vida numa situação dessa. Com É certeza. muito sério. Então- Não dá para fazer gambiarra, né? Tem que fazer o trabalho de forma Correto. correta. E ali a gente já houve caso, né, Vladimir? Que nós já vimos pessoas mexendo no quadro de luz de chinelo de dedo. Eita. Isso. Ó, um abração aí pro nosso amigo Francisco que normatizou no prédio dele que qualquer profissional para entrar no centro de medição, ele é proibido se ele não estiver paramentado, não é que palavra bonita, né? Ele não estiver vestido adequadamente, com bota de proteção e não tenha qualificação técnica, né? Houve um consenso também entre os condôminos que isso era importante e hoje o condomínio está andando legal. O risco é tão grande no quadro de medição que se o quadro estiver aberto, principalmente no quadro de entrada de energia que vem para a rua, né? Que na rua passa lá 13 mil, 75 mil volts, dependendo da rede externa. Então a energia vai caindo, né? Quando ela vai até chegar aos 110, 220 dentro da residência, né? O trifásico lá. Então, o barramento de entrada de energia é tão perigoso. Se a pessoa abrir lá, tiver aberto o barramento, exposto o barramento, dependendo da distância que a pessoa está do barramento, a mão da pessoa, e se a pessoa não tiver calçada adequadamente, Ele puxa a energia. pode gerar voltaico. um arco voltaico e essa energia puxar a pessoa. Que é o que aconteceu ali, inclusive, né? Tem até um vídeo de um pintor. Tá chegando, Tá vendo? Ai, Ele se eu tá- chegar a ver. Ele pegou a lata lá de tinta. sem EPI, Olha lá. e ali, ó, pertinho da rede elétrica. Ele tá voltando, olha lá. Descendo, Tem né? o cabo da rua ali, né? Os cabos de alta tensão, né? Sim. Eita! Olha só. Virou carvão. Só porque ele estava perto. Só porque o que acontece? A Quando eu vi corrente esse elétrica. vídeo, na verdade, eu não entendi. A corrente elétrica ela passa ali no cabeamento e o ar, né? O ar tem matéria, então ele forma um isolamento. Então a corrente elétrica, quando ela rompe esse isolamento do ar, dependendo da proximidade, ele vai Forma fazer o fechar um arco voltaico. circuito com o funcionário. Inclusive a NR10 ela traz as zonas de segurança de acordo com a
É a isso que eu carga ia elétrica. chegar, Vladimir. Perfeito. A NR10 ela trata Um disso. pouco Conforme a potência de carga, você tem que ficar a uma distância segura. Perfeito. E o que é legal- muito perto. O que é legal até sobre quadro de distribuição, tem que ter pintura eletrostática, tem que estar lá em laranja. Enfim, é importante. E não é para ser feio. E tem que ser dimensionado, tem que ser projetado, né, ô Vladimir? Exatamente. Inclusive, eu quero mostrar aqui uma foto que a gente teve de uma inspeção que nós fizemos num condomínio, né? E que nós combatemos um princípio de incêndio, né? Que estava acontecendo. Isso é o fio do chuveiro. Fio do chuveiro. O fio do chuveiro, ele tem que estar conectado, não por tomada. Não pode usar essas gambiarras aí, né? Sisal? Sisal, o conector ali de plástico, seja lá o que for. É fio com fio, ok? E dali chega no disjuntor. E o disjuntor tem que estar dimensionado pelo chuveiro. Então você tem lá um chuveiro de 7.800, 12.000, sei lá qual a voltagem que você tem. Consulte no manual do fabricante qual é o disjuntor adequado. Não é assim, o disjuntor de chuveiro não é genérico. Ele tem uma especificação para cada um. Só que olha só, depois dessa foto, a gente vai ver o que aconteceu lá no centro de medição do condomínio. Olha só, esse disjuntor é de 63 amperes. O que aconteceu? Ele não desarmou. Olha o bornezinho dele embaixo lá, É aqui. queimado. Aí você vê ali, ó, aquela parte que pegou fogo. Ele não desarmou. Por quê? Porque o chuveiro precisava ter ali um disjuntor menos potente para desarmar antes de superaquecer o cabo, por causa de provavelmente um curto que deu naquele Uma chuveiro, sobrecarga, uma né? sobrecarga, e isso não chegar no disjuntor, porque daí para frente pega fogo no prédio, no centro de distribuição. E olha o que aconteceu depois disso aí ainda. Esse aqui é o cabo de manobra, né? A caixa de manobra, Sim. onde você faz desligamento geral. É essa chave, né? Aquela proteção é a carapaça, né? Agora, olha a outra foto. Olha o que aconteceu. Então, todo esse Na entrada do curto-circuito fio lá, tudo que já chamuscado sai do de chuveiro, fogo. que a pessoa faz lá a manutenção do jeito que ela quiser lá no apartamento dela, às vezes sem acompanhamento técnico. Ele vai para o centro de medição. Do centro de medição, isso aí vai se propagando até a chave geral, e isso pode provocar um incêndio de grandes proporções no prédio. O que acontece, né? Em projeto, os disjuntores eles são dimensionados de acordo com o circuito elétrico. Lá, como o Vladimir falou, os disjuntores estavam com capacidade maior do que tinham sido dimensionados. Então, acontece, ele não vai desarmar, porque a capacidade dele é maior, não é menor. Porque quando aquece o circuito lá, no caso aí do chuveiro, ele vai aquecer, esse superaquecimento vai dar uma sobrecarga no disjuntor e ele vai desarmar. Como a capacidade é maior, ele resiste. Entende. E aí o calor começa a aumentar ali a potência do calor, né? E isso também reflete nessa chave aí, porque corrente elétrica é tensão. Então ele começa a fazer o cabo vibrar. Esse chamuscamento aí aconteceu porque os pinos, né, os bornezinhos, os parafusos de aperto do fio, com a vibração do fio, ele foi se soltando. Então fica em mau contato, começa a dar esse centelhamento ali. Ô, Alfredo, então isso quer dizer que não é porque você colocou o disjuntor uma vez na vida que aquilo vai ficar para sempre. Tem alguma manutenção que a gente tem que fazer periodicamente? Sim, claro. Reaperto, verificação da fiação, o contato ali do fio com o borne está adequado, para justamente não ocorrer isso aí. Os componentes também têm uma vida útil também, não é, o Parmegiano? Com certeza, né? É importante o pessoal se atentar no tipo de dispositivo, no dimensionamento, para tentar dar um exemplo até para a doutora, né, sobre a amperagem, que estava falando sobre a resistência, tentar fazer uma analogia para galera entender melhor, né? Porque a elétrica é complicada, né? Vamos supor. Morro de medo de tomar choque. Imagina um funil de água. Um funil de água. E ele tem um diâmetro ali que passa gotículas de água. Então ali, vamos supor que aquele diâmetro ele tem uma amperagem baixa. Bem uma analogia. Então o diâmetro dele é baixo, passa pouca água. E a água seria a corrente elétrica. Aquele disjuntor tem uma amperagem alta, 63 amperes. Então o diâmetro do funil é muito largo. Então passa muita água. Não retém nada. Não retém água.
tem que passar um pouco de corrente para alimentar toda a residência e aquecer o seu chuveiro. E, dito isso, vamos falar, doutora, e aí tá o síndico, o cara fez isso, então, e o cara não tem, sabe o quê? A NR. Não tem o certificado NR. É obrigatório, né, doutora, que o profissional venha ao condomínio com as certificadas de NR, certidões, todas em dia, né? Precisa ter todas as certidões em dia. É aquilo, né? O profissional, na verdade, precisa comparecer com a documentação e o síndico tem que cobrar por essa documentação, para ele também não esbarrar aí numa situação de inadequação da situação do condomínio e do profissional que está trazendo o serviço para ele. Né? Perfeito. E, Alfredo, qual é a NR que o profissional tem que trabalhar lá? Que o síndico tem que exigir? Na realidade, ele tem que seguir algumas normas, né? Mas as importantes. A NR10, que é a parte da segurança do trabalho, que trata de como o cara o profissional, ele vai atuar, né? Quais são os processos que ele tem que fazer. E a NBR 5410, que é uma das NBR que fala de energia elétrica, baixa e média tensão aí, né? São essas duas. É lógico, pessoal, existe mais outras NR de alta tensão, e tal, mas no caso de um condomínio residencial, né, são essas que são os guias para ele estar desenvolvendo o trabalho dentro de uma segurança mínima, né? Vladimir, fala pra você, e o cara tem que ter RT? A tal da RT que você fala pra caramba aí, e aí? Então, essa é a importância de você contratar um profissional qualificado. Um engenheiro qualificado, um técnico um técnico eletricista, ele tem documentação que comprova a capacitação técnica e garante o serviço dele. O engenheiro emite lá a RT, o técnico também faz emite cálculos, a RT, né? O engenheiro tem que fazer um memorial de cálculo para dimensionar Sim. aquele dispositivo, a bitolagem desse cabo ou não? Pois é, e outra coisa interessante, né? É um outro recado que eu deixo aqui para você, síndico. Síndico, você que tá lá, vê o condômino, vou instalar um ar-condicionado. Mas ele vai colocar só um, não tem problema, não. Aí vem outro, coloca, outro ar-condicionado. Aí depois passa alguns anos depois, toda hora cai o disjuntor aqui do prédio. Quando o circuito ele é dimensionado pelo engenheiro que projeta isso, ele projeta para aquela finalidade, com um número limitado de equipamentos. Então você não pode colocar o ar-condicionado sem fazer algumas modificações. E também você tem que tomar cuidado com aquele profissional que ele faz o cálculo pensando só naquele apartamento que ele está fazendo. A instalação do equipamento. Pode ser que naquele apartamento seja compatível, mas você tem que pensar sempre no coletivo, em todos os apartamentos. Se pode em um, tem que poder em todos. É possível fazer a instalação de ar-condicionado? Sim. Qual o procedimento correto? Você entra em contato com o engenheiro eletricista, contrata ele, faz os cálculos e regulariza isso com a concessionária. Porque pode ser ainda, né, Alfredo, que na região não tem disponibilidade de carga. Porque se você ligar com tudo isso, pode ser que você tira a energia do bairro inteiro. Tem condomínio que existe até o trafo, né? O transformador lá interno. Tem uma cabine, além do transformador da rua, ele usa tamanha quantidade de energia que ele tem um transformador interno dele, né? E o que acontece? O Vladimir falou uma coisa importante. O prédio ele é dimensionado por uma capacidade de chuveiro. Vamos dar um exemplo mais prático. Chuveiro. Ele pega um chuveiro com uma determinada capacidade de potência. Hoje está tudo modernizando. Aí queimou o seu chuveiro, você vai lá... Aquele chuveirinho mais quente é mais potente, Você vai na predial lá e compra um chuveiro Mega Blast lá. E põe com maior potência. Quer dizer, o seu disjuntor, o cabeamento do circuito, às vezes é 1 milímetro, 2 milímetros, dependendo da situação, né? Foi dimensionado para aquele chuveiro. Você pôs um chuveiro com maior potência. Aí você fala, poxa, eu vou tomar banho e está desarmando. Eu tomo banho, liga a torneira elétrica, desarma. Aí você chama o Zé da esquina e põe o disjuntor que não desarma. Exato. O de 80. E aí, resolveu o problema. Agora tá passando água Olha o pra que caramba. acontece aqui quando você troca o disjuntor e não consulta um profissional. Você trocou o disjuntor, você resolveu o problema de não desarmar, mas você esqueceu de redimensionar o cabeamento, a fiação para não superaquecer. Agora vai para a doutora. Doutora, aí o síndico tá lá e tem aquele morador que vai instalar o 252 de ar-condicionado na casa dele, quer que a casa dele fique um frigorífico.
E aí, como o síndico vai se comunicar com o cara? Ele manda uma nota por baixo da porta, ele manda um WhatsApp, ele chama para reunião. Qual a dica que você dá nessa parte de comunicar para os moradores ter essa consciência desse tipo de problema? Vale a pena ele ter uma revista? Vale a pena, na verdade, ele contratar um engenheiro, fazer todo esse dimensionamento, verificar a situação do condomínio, porque nem sempre ele tem essa informação. Às vezes, aconteceu inclusive no condomínio onde eu moro. Foi entregue a obra, todo mundo achou que poderia utilizar ali o ar-condicionado. E não tinha esse dimensionamento. Então, foi contratado um engenheiro, ele fez toda essa verificação, foi, né, feito esse estudo e viu que ali, na verdade, não poderia está sendo instalado ar-condicionado em todo o prédio, né? Então, não existia uma proibição, mas existia uma limitação técnica. Tá vendo? Então, teria que ser feito uma nova estrutura nessa parte de energia para que, na verdade, fosse possível instalar ar-condicionado em todos os apartamentos. Então, o que acontece? Nesse caso, depois de feito todo esse estudo, aí sim o síndico pode notificar, né, vendo a situação de caso a caso, né, e falar, na verdade, o que pode e o que não pode. Mas ele precisa ter esse estudo, porque sem esse estudo ele vai ser sempre questionado por esse morador e vai ficar no achismo, porque ele também não tem o documento legal para informar para o morador o que se pode e se não pode. Mas assim, como eu sou morador, eu não sei, eu quero colocar um monte de ar-condicionado. Eu compro o ar-condicionado e começo a instalar. Como que seria legal o síndico conscientizar o condômino sobre esse tipo? Isso estaria no estatuto? Como que funciona esse processo de comunicação sobre ar-condicionado, sobre obras no apartamento? Como o síndico se comunica nessa questão? Então, na verdade, depende do síndico. Cada síndico tem o seu... tem síndico que, na verdade, já prepara toda uma documentação quando o morador ele chega. Até inquilino, às vezes, chega e ele tem uma documentação... Um manual. Uma cartilha. Um manualzinho, uma cartilha. E ele já recebe... O nome, né? Mas tem que ter um documento. Já recebe uma cópia da convenção, do regimento interno. Ele já recebe ali as informações importantes que ele precisa para conviver ali, né? Naquele... Nesse ponto, doutora, eu queria fazer um comentário e gostaria que a senhora discutisse sobre isso. Tá. O síndico, ele é sobrecarregado de atividades. Sim. Ele tem muitas cobranças, porque cai sobre as costas dele, né, no CPF dele, tudo que tem no condomínio. E muitas vezes o síndico se sente um pouco inseguro de falar um não pro condômino. Então o condômino vai lá, olha, eu contratei o arquiteto, eu contratei o engenheiro e eu vou fazer essa obra de reforma porque eu quero fazer, você tá me proibindo. Aí o síndico fica acuado, ele fala, beleza, me manda a RT aqui e tal, que eu vejo, né? Aí ele vai lá na OLX também, algumas vezes, né? E compra lá a RT. Aí ele chega lá, aqui ó, síndico, você não vai liberar minha obra? Não, você tá me prejudicando, eu vou te processar e coisas do tipo, né? O síndico, quando ele se sente acuado, o que ele deve fazer para comunicar isso da impossibilidade momentânea ou de não poder fazer determinada obra? Ele deve se valer da administradora, ele deve fazer do corpo jurídico, do engenheiro. Qual que é a melhor dica que você pode dar para a gente? Ele deve se valer de um bom jurídico, um bom escritório jurídico. E aí ele vai pegar, na verdade, as informações que o engenheiro vai passar para ele, vai pegar as informações que talvez precise de um laudo técnico, né, dependendo da situação. Então, se for uma parte elétrica, um ar-condicionado que ele quer instalar, se é uma reforma que ele quer fazer, vai tirar uma parede, pode ou não pode? Ele vai, na verdade, pegar essas informações para ele poder notificar ou não. E ele vai se sentir mais seguro. Muitas vezes o síndico procura o escritório justamente porque ele tem essa insegurança. Então, ele tem insegurança do que eu posso falar, o que eu não posso falar. Então, é a consultoria diária que a gente faz. Comunicação, né? O advogado assessora muito o síndico na parte de vai muito além, né? Muito além. Da lei ali, do que, né? A parte legal. Porque todo dia tem uma dúvida. Na verdade, os síndicos todos os dias têm dúvidas. E às vezes é uma dúvida que ele até poderia tirar com o engenheiro, mas ele não sabe às vezes nem como. Sensacional. A doutora deu aula aí pra gente. A doutora falou uma coisa que eu ia até citar,
que o caso da energia elétrica é o mesmo caso de uma parede. Se pode ou não Sim. tirar, se ela é estrutural ou não. Exato. Né? Porque, exato. às vezes, por questões de falta de conhecimento técnico, ele não sabe se pode ou não, né, instalar ou ampliar um ar-condicionado ou até trocar um aparelho elétrico no imóvel. Né? E ainda tem outra coisa. Quando o Vladimir falou a questão de contratar um profissional, né, um profissional, um engenheiro arquiteto, só que esse arquiteto ele vai olhar para aquele prédio. O síndico, ele tem, como o Vladimir falou, ele tem a visão do todo. De repente, Exato. aquele prédio, ele pode fazer um projeto adequado para aquele prédio, mas se todo mundo quiser botar ar-condicionado, Exato. será que, né, a capacidade, a carga é possível? Então tem essas questões. Talvez para uma unidade possa, mas não para o prédio como um todo. E o que é interessante do que nós começamos esse assunto de hoje, que foi o desabamento do prédio, o Paysandu, que aconteceu aqui em São Paulo, né? Tudo que nós tratamos sobre riscos elétricos, essas coisas horrorosas aí que vocês fazem, é feito sem o acompanhamento do profissional. Com amor. Com amor, né? Com amor e muita fé e esperança. Se isso num condomínio que é organizado, é regido por uma convenção, um regulamento interno, normas e fiscalização, pensem num local que é invadido, não tem controle do que pode fazer, do que não pode fazer. Aliás, né, para invadir um local, a pessoa já está indo contra a própria legislação, porque a invasão não é uma coisa legalmente aceita. Então, quando chega lá, ele quer ligar o que ele tiver do jeito que ele tiver, mesmo porque muitas vezes ele está lá com o gato, né, puxando energia. Então, quando nós começamos a tratar desse assunto, nós dissemos que a probabilidade, a possibilidade maior era de um curto-circuito generalizado. Achei que era gás. E que pode levar ao incêndio. Isso. No final das contas, né, a maior parte das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo, onde existem incêndios, ou elas estão ligadas a riscos elétricos ou negligências de algum tipo de manutenção. Que legal. Pessoal, já estamos chegando no fim. E agora é o momento de quem? Do nosso Icecinho. Icecinho, vai Acho que lá. ele tá até com a mão dormente aí, viu? Vai lá, Icecinho. Vamos lá. Ó, vou deixar a doutora agora, Vai, né? doutora. Doutora, puxa a mãozinha dele aqui, hein? Vamos lá. Icecinho. Vai, Cecinho, solta a pergunta. ele tá parecendo o seu Nono Correia, né? Não quer soltar a pergunta aqui, né? Vamos lá. Silmara de novo com uma pergunta que ela já fez lá atrás, Silmara, hein? Ó, um grande beijo aí pra Silmara, que fez uma pergunta lá atrás, né, pra gente. Ó, a Silmara falou: existe aqui... acho que essa pergunta aqui é pra doutora, ela vai responder depois, hein? Ó, existe aqui alguma reclamação de cerâmicas soltando em cima de veículos? Deve ser... As pastilhas. Pastilhas, alguma coisa assim, né? O síndico pode ser responsabilizado, ou o condomínio pode ser responsabilizado por danos ao veículo? Essa obra foi feita há muito tempo e não temos como verificar quem fez e quem acompanhou. Vamos deixar para responder isso no próximo programa, então, hein? Então é isso aí, galera. Para quem não nos conhece, Sindicast do Sindiflix, toda quinta-feira às 7 horas da noite. Vai lá, se inscreve no canal para você ter várias dicas e como realmente se comportar perante um acidente ou incidente e, obviamente, evitá-los, né, com base no vídeo. Eu sou o engenheiro Parmejano, para Instagram, Engie Parmejano, vai lá, dou várias dicas de elevador. Vladimir, considerações finais, por favor. Olha, eu sou o engenheiro Vladimir. Se você precisar de algumas dicas, vai lá no nosso Instagram, que é o @fidelis.engenharia. Alfredo? Eu sou o engenheiro Alfredo, o Instagram é @engenheiroalfredo. Estamos aí à disposição e, ó, participe, pessoal. Pode mandar as perguntas aqui que nós vamos tentar responder dentro da medida do possível. Eu sou a Josi, advogada, atuo na área trabalhista e condominial, no escritório Lobão Advogados, e também aqui fazendo parte, através do Sindiflix, trazendo para vocês aí as informações tanto do Sindiflix quanto da Lobão Advogados. Isso aí, galera. Então, até mais. Fique com Deus. Obrigado.